até pelas descrenças em nossos governantes, nos homens públicos. A gente pode ouvir isso aí fora de qualquer pessoa, pessoal, menos de um espírito espírita cristão. O espírita jamais deve pensar dessa maneira e, principalmente, naquele aparelhinho que a gente chama de WhatsApp, que é a farra do demônio, né? Quando isso apareceu, eu falei na faculdade. Isso aí é a arma do demo, cara. E não deu outra, né? E se a gente não sabe usar as redes sociais, acontece o que está acontecendo aí. As pessoas repercutindo, replicando coisas que muitas vezes não procedem, gerando insegurança nos nossos lares. Então, se a gente ouve isso lá fora, temos que ter atenção, podemos ouvir, mas nunca passar adiante. Agora, se as pessoas falam isso, eu até compreendo. Se no meio espírita acontece isso, a gente até compreende. Por quê? Porque o nosso irmão perdeu a fé em Jesus. O governador desse planeta, a nau não está sossobrando. Ela está sendo bem direcionada, bem conduzida pelo governador desse planeta, junto com Ismael, aquele que foi escolhido diretamente por Jesus para administrar espiritualmente o nosso Brasil. Então, essa página que nós vamos ler, Jesus em Segurança, e o complemento que eu vou fazer dela, vai gerar muita reflexão para todos vocês. A página é de Joana de Ângeli, pelo lápis do nosso querido Divaldo. Jesus em Segurança. Segurança na Terra é conquista muito difícil e remota, face à condição de ser planeta de provas e expiações. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Igualmente, a constituição somática, frágil, sujeita a muitos fatores que a agridem, proporciona estados transitórios de harmonia alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias, que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos não lhes tem permitido libertar-se dos seus instintos agressivos que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais e à violência. Multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena na qual se digladiam as forças antagônicas em beliciosidade incessante, volumosa. O mercado do sexo, das drogas, dos vícios, em geral, vem enlouquecendo as populações e a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Todos tentam conviver com ela, acostumar-se quase aguardando a vez de cada um ser agredido. Seria, como Joana está dizendo, um processo de desconfiança, né? Podemos dizer assim, e todo um séquito de famanazes que a segue, dominando a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. Compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Por esta razão, previu as catástrofes, as hecatombes, que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético. Ofereceu, porém, uma perspectiva de paz
ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui deve ser tomada como estado de consciência, tranquila, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. A responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade que se vincula. Cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida. Jesus nolo demonstrou e o seu foi de construção do reino de Deus na terra. Não se deteve e nunca postergou essa realização. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Ele atestou segurança que o caracterizava em todos os momentos por estar comprometido sem restrições. Propunha: credes em Deus, crede também em mim, ide pregai, tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Inúmeras vezes o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Sem demonstrar agressividade ou teimosia, a sua certeza era tranquila, a sua determinação imbatível. A segurança do mestre acalmava aqueles que lhe apoiavam, que confiavam nele. Sempre tranquilo, irradiava essa segurança, que mimetizava quanto se lhe entregavam, até mesmo diante do martírio que enfrentavam com desassombro. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Ele atestou a segurança que o caracterizava em todos os momentos, por estar comprometido sem restrições. Propunha: crede em Deus, crede também em mim, ide pregai, tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Meus amigos, basicamente nesse contexto, eu não vou ler até o final, que ele é muito longo, mas é nesse contexto que eu quero mostrar a vocês a importância do estudo de hoje. Como eu falei no início, não podemos repetir aquilo que nós ouvimos nos noticiários, na mídia, dizendo que estamos no fundo do poço. Temos Jesus, o governador desse planeta, ao nosso lado. E para isso, eu montei esse material que eu vou trazer para vocês, um minutinho. Eu vou levantar aqui no nosso PowerPoint, em que vocês irão entender exatamente o que eu estou tentando passar para vocês em relação a esses espíritos que, segundo o Chico, na década de 80, já nos alertava que estava sendo dado a última oportunidade a esses espíritos, ainda presos ao ódio, ao terror, ao terrorismo, para que eles pudessem ter uma última oportunidade de permanecer no planeta. E muitos deles, como nós estamos vendo, não estão aproveitando essa oportunidade. E é nesse tópico, em relação a isso, que eu fui pesquisar nas obras kardecianas, onde Kardec sinaliza, juntamente com um planeta de regeneração, que já se faz presente, aqueles espíritos que não estão aproveitando o momento de hoje. E serão, conforme dizem os amigos espirituais, exilados, encaminhados para um outro orbe, para ali dar continuidade à sua evolução. Não aproveitaram a oportunidade que foi dada. Por isso, um momento de insegurança que estamos envolvidos. Esse momento é exatamente o divisor de águas, porque dentro em breve, ainda nesse início de milênio, estaremos já em um planeta de regeneração. E só ficará na Terra aqueles que estão compromissados com isso. Até um vírus chegou, segundo Bezerra de Menezes, numa das suas últimas mensagens sobre esse problema aí da Covid,
Bezerra nos alerta. Depois que o vírus realizar o seu trabalho, olha como é que Bezerra diz, hein? Depois que o vírus realizar o seu trabalho, poderemos, com certeza, adentrar no planeta de regeneração. É de muita reflexão as mensagens que Bezerra está nos dando recentemente. Então, no aspecto da insegurança em que estamos envolvidos, muitos poderão dizer, mas por que eu reencarnei exatamente nesse momento, como disse uma menina da nossa evangelização, lá da casa de Eurípides? Por que então eu reencarnei exatamente agora? Eu não poderia vir um pouquinho depois que esse vírus realizasse o seu trabalho? A resposta que a gente deu para ela serve para todos nós. De uma maneira direta ou indireta, nós estamos envolvidos com esses espíritos que estão aí. Nem que seja por omissão no nosso passado delituoso, recente ou remoto. Nem que seja por omissão, permitimos que essa bola de neve chegasse ao estágio que estamos vivendo hoje. Na insegurança, na falta de educação, na falta de prioridade na área da segurança, da educação, na política, na economia. Mas, para isso, uma nova geração, uma nova era está chegando. E eles vão dar conta do recado. É uma garotada que já está chegando e que Kardec coloca isso bem claro no último livro, no último capítulo, no seu último item, lá da Gênesis, a Era Nova. Não vai ser difícil de esquecer. Último livro, último capítulo, último item. Como se Kardec estivesse dizendo, tenha esperança, essa turma está chegando. Então, pesquisei nas obras kardecianas esse momento de transformação, de insegurança que estamos vivendo, e quem são esses espíritos que estão provocando isso? E já na última questão do Livro dos Espíritos, uma mensagem de São Luís já dizia isso em 1857. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma nova geração. E eles já estão aí na casa de vocês, meus irmãos, como filhos, sobrinhos, talvez um filho do vizinho, que é muito chegado a vocês, uma criança que está sendo recebida nesse momento na face da Terra, como avós que são tios. Vejam essa garotada que já está aí, vai transformar o planeta, fazer com que a gente possa refletir em tudo o que está acontecendo, que não é por acaso. No Livro dos Espíritos, a gente encontra lá o exílio, né? Onde Kardec diz que os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, esse que promove as dores, o terror, esses que tentam deter a marcha das coisas serão excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem. Eles não poderiam estar mais encarnando nesse planeta de regeneração. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados, tal qual aconteceu com Capela, há 5.000 anos atrás, quando eles vieram para a Terra nos ajudar a evoluir e também cumprir uma lei de ação e reação, que é implacável na lei divina. No Livro dos Médiuns, encontramos uma mensagem de Chateaubriand, dizendo: irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos, trabalhai, sobretudo, para vos melhorardes pessoalmente e gozareis da vossa primeira existência de ventura, que vai ocorrer agora, nesse processo de transição planetária, e que teremos, quem sabe, o merecimento de reencarnar nesse planeta ou em planetas melhores, dependendo
da nossa posição moral e espiritual. No Evangelho, ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, e nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, dizendo que o orbe expiatório está lá. Aqui está instalado ainda na Terra, mas conforme vai chegando essa nova era de espíritos, conforme eles vão chegando, aqueles que ainda apreciam o mal, fazem o mal com prazer, esses não terão mais espaço no nosso planeta. No livro Céu e Inferno, também falando da transição planetária, lá no capítulo 5, Kardec diz lá que a Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. É neste momento que se opera na Terra a hierarquia dos mundos, porque tudo evolui, até mesmo o nosso planeta, não é só espíritos. A matéria também evolui, e o planeta está evoluindo. Isso no Céu e Inferno. Na Gênese, em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea. Daí, talvez, as catástrofes, as hecatombes, os desastres naturais ou não, para que possamos higienizar moralmente o nosso planeta. E o vírus não está fora desse processo, não. Em Obras Póstumas, em 1890, uma mensagem de Panfili, o espírito Panfili, que diz: já desponta a aurora dessas ideias. Final do século XIX, ele já dizia que os tempos são chegados. A nova raça de que já falei terá mais faculdades, mais recursos para os serviços do espírito. E vocês, que são pais, mães, tios, avós, irmãos mais velhos, já estão vendo isso dentro de casa. Como eles são inteligentes, perspicazes, aprendem com facilidade e nos ensinam até coisas da tecnologia, né? Que nós não temos condições de aprender. Eles, com a maior facilidade, nos ensinam, porque eles aprendem rápido, porque eles não têm medo de errar. E nós, com aquele medo de pagar mico, né, a gente, com isso, não aprende nada. E a garotada é ousada. Eles vão lá, vão botando a mão ali e vão aprendendo rapidamente. São espíritos adiantados. Irão em multidões tomar lugar entre os colonos deste globo. Olha que maravilha. Estarão em maioria e tudo lhes cederá ao passo. Aqueles que não acompanharem essa jornada poderão encontrar isso, meus irmãos. Aqueles espíritos que fazem o mal por prazer, não nós. Nós fazemos o mal ainda por ignorância. Por ignorância. Nós não iremos encontrar isso quando desencarnar. Porque, conforme diz Emmanuel, somos crianças espirituais. E fazemos o mal por ignorância, como aquela criança que não sabe a consequência que vai advir ao derrubar um copo de uma mesa, podendo se machucar, ou botar o dedo na tomada. Erramos por ignorância, mas aqueles que erram, que ainda estão vinculados ao mal, aquele mal matematicamente premeditado para prejudicar alguém, esses não poderão reencarnar aqui e poderão encontrar esse quadro na erraticidade antes de ir para um planeta de provas e expiações. Muitas vezes, uma legião de amigos socorristas vão ao encontro desses irmãos. E o que é que eles vão encontrar ali? Espíritos. Aqueles espíritos que, conforme Joana de Anjos nos descreveu na página, que ainda se alimentam das transações sexuais, das drogas, da violência.
espíritos que não pensam em um momento nas consequências da vida futura, porque não acreditam nisso, não acreditam em Deus. Vejam o mundo em que eles vivem, às vezes nem percebendo a chegada dos irmãos voluntários, socorristas, para lhes ajudar. E reparem que alguns ainda de uma forma animalesca, alguns homens aqui sim, outros parecendo com forma de macaco, outro de lobo. Expressões essa que a gente estuda no livro de André Luiz, chamado Libertação, em que ele chama esse fenômeno de licantropia. O perispírito do irmão está tão violentado pelo ódio, pelo mal que praticou, que ele perde toda a condição hominal. O nome disso chama-se licantropia. São aqueles espíritos que foram dados a última oportunidade. Eu lembro muito bem quando o Chico falou isso na década de 80, que uma companheira nossa da casa de Eurípides, que já está desencarnada, escutou isso do Chico, com aquela linguagem mineira, o Chico falando para ela, na década de 80, que o mundo espiritual superior estava raspando o tacho do umbral, para dar a última oportunidade, para não deixar nenhum espírito sem a oportunidade do bem e de continuar a viver na Terra. E veja o que aconteceu com eles. Não aproveitaram a oportunidade. E aí, eles serão exilados. Essa gravura, que certa vez eu já mostrei até na casa de vocês, mostra muito bem isso. Você vai ver aqui à esquerda os espíritos que serão exilados do planeta Terra, quando uma legião de espíritos amorosos, veja esse espírito amigo com a flâmula Jesus, trazendo essa legião de espíritos da nova era que já estão reencarnando no Brasil e no planeta Terra. E no Brasil, em especial, nós vemos aqui o nosso querido Eurípides, velando pela educação moral, da evangelização de espíritos, desses companheiros que já estão chegando dentro da nossa casa. E aqueles que não aproveitaram, estão aqui à esquerda, sofrendo, lamentando a oportunidade perdida. E assim, meus irmãos, eu creio que a gente conseguiu fazer, de uma maneira muito rápida, uma reflexão sobre as palavras de Joana de Ângeles, dizendo que, apesar de tudo que a gente está vivenciando e vendo na TV, na rádio, no jornal, Jesus ainda está no leme, pessoal. Jesus ainda está no leme. E devemos ter fé e confiança que em breve, como a gente fala para a garotada do terceiro ciclo de evangelização, imagine uma caixa d'água completamente suja de lama e barro, e uma biquinha de meia polegada de água limpa entrando naquela caixa d'água. Aos poucos, essa caixa d'água vai ficar limpa, mas vai demorar muito. Muito para nós. Para o plano espiritual é um lapso de tempo. Mas em breve, nós teremos essa caixa d'água limpinha e vivendo num planeta de regeneração, já se preparando para um planeta de felicidade. Essa era a nossa contribuição. Eu creio que cumpri o tempo aí de vocês, deu tempo, né? Foi feito com muito carinho esse estudo e eu senti falta do nosso companheiro Ricardo. Eu não vi o Ricardo aí. Mandem um abraço para o nosso companheiro Ricardo, agradecendo imensamente, viu, Luceni, a oportunidade do estudo e dessa reflexão, que eu acho que cabe no momento que nós estamos atravessando nesse planeta. Um abraço para todos e até breve. Seu Raulino também, um abração aí, seu Raulino. Um abração para vocês aí. Um abraço.